Oi, isso é muito engraçado. É o terror dos jardineiros e, ao mesmo tempo, um dos insetos poloneses mais peculiares e maiores. Alguns gostam dele e outros o odeiam, e ainda outros, incluindo eu, são fascinados por ele. Conheçam o grilo toupeira. Queridos espectadores, aconteceu que, literalmente há alguns dias, chegou até mim uma espécie interessante de inseto. E atualmente ele está neste recipiente aqui e é justamente o famoso grilo toupeira. Eu já gravei um vídeo sobre esse inseto há algum tempo, que se espalhou bastante e teve um alcance considerável. No entanto, acho que vale a pena relembrar um pouco sobre essa criatura incrível, peculiar, estranha e subterrânea, que em inglês é chamada de mole cricket, ou seja, grilo toupeira. E de fato, como vocês vão ver em breve, esse nome faz bastante sentido. Vocês devem estar se perguntando onde está o inseto, já que ele deveria estar por aqui. Ele cavou aqui uma série de túneis em cada canto e ainda tem mais embaixo. Tudo bem, vamos desenterrá-lo. Onde você está, ursinho? Será que fugiu? Acho que não. Alô? Ei, falando sério, ele estava aqui agora há pouco. Esperem. Beleza, achei ele depois de procurar um pouco. Albuí não? Ei! Aonde você vai? Volta aqui. Oh. Vou te dizer, segurar ele no colo é complicado porque ele foge demais. E ele é bem forte, beleza. Oh, então temos um pequenino, pode entrar. Já que conseguimos tirá-lo das profundezas do subsolo, vamos falar um pouco sobre esse estranho, super fantástico. Extraterrestre, ele faz sons engraçados ao andar, acreditam? Ha. Vem. Vocês estão vendo isso? Isso é tão engraçado. No geral, eu preciso controlar bastante aqui, porque o danado corre tanto que... Beleza. Não, Al. Mas ele tem força nessas patinhas. Que massacre. Vai. Gente, não vamos gravar agora. Preciso colocar ele numa caixa ou ele vai ficar andando aqui. Pronto, consegui. É um grilo toupeira. Talvez devêssemos começar pelo básico. O que é esse grilo toupeira? Quem são seus parentes e a que podemos compará-lo? E basicamente muitas pessoas diriam não sei porque o grilo toupeira é um inseto único na Polônia. Na verdade, menos no mundo, porque no mundo, a família dos grilos toupeira, sim, esse inseto tem sua própria família. A família dos grilos toupeira reúne cerca de 100 espécies na Europa, temos 14 espécies, e na Polônia apenas uma. O grilo toupeira, chamado cientificamente de Grylotalpa grylotalpa, tem um nome curioso com duas palavras iguais. O grilo toupeira é parente próximo dos gafanhotos e grilos, pertencendo à ordem dos ortópteros, que inclui todos os grilos, gafanhotos, esperanças e outros insetos que pulam e voam. Olha, ele está se limpando, que legal. Ele está limpando as antenas, preciso gravar? Beleza, ele se limpou. O fato é que o grilo toupeira não possui aquelas pernas saltadoras específicas, como os gafanhotos ou os grilos. Mas o outro fato é que ele realmente não precisa delas por causa do seu modo de vida. Além de não ter pernas saltadoras, o grilo toupeira é um inseto e possui as características típicas: corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. Temos um par de antenas e 3 pares de pernas, sendo o segundo e terceiro menos característicos. Sim, o primeiro, pois as pernas do primeiro par viraram algo que eu diria paz. E aqui há uma ótima referência ao seu nome em inglês, que é Mole Cricket, ou seja, grilo toupeira, porque essas patas dianteiras dele lembram muito as patinhas das toupeiras, que também usam essas patas armadas com grandes garras para cavar a terra. Os turcusi também agem assim, pois passam quase toda a vida debaixo da terra cavando com as patas dianteiras. Além disso, temos, é claro, olhos compostos, que são um clássico entre os insetos ortópteros. E também aquela carapaça característica, grossa e cilíndrica, que cobre o seu tórax, ou melhor, o protórax, que é a parte frontal do tórax. Já o mesotórax e o metatórax são cobertos pelas asas. E aqui alguém pode perguntar, mas espera aí, para que os grilos toupeira têm asas, né, se eles não voam? Na verdade, eles voam sim. Assim como muitos se surpreenderam ao saber que tesourinhas podem voar, o mesmo ocorre com os grilos toupeira, especialmente as fêmeas, que também voam.
Eu nunca vi na vida um grilo toupeira voando. Na verdade, raramente tenho contato com eles. Mas realmente acontece que essas asas não estão ali à toa e servem, é claro, não só para voar, mas também, no caso dos machos, para produzir sons, e já vou falar sobre isso. Mas sim, os grilos toupeiras são capazes de voar. Na verdade, esse voo não é muito estável e geralmente é por curtas distâncias, mas o fato é que eles conseguem levantar voo. Também mencionei que o grilo toupeira é um dos maiores da Polônia, e isso é um fato, pois indivíduos adultos e bem desenvolvidos podem chegar a até 7 centímetros de comprimento corporal. Não sei se aqui contamos o ovipositor e apêndices abdominais vistos no fim do corpo, mas 7 centímetros é um comprimento considerável. Ele só perde para o grande besouro polonês, cervo voador, e supera a maioria dos outros insetos nativos. O grilo toupeira passa a maior parte da sua vida, que pode durar vários anos, pois só atinge a maturidade sexual, ou seja, a fase adulta como entendemos após 2 anos de vida. Vocês entendem isso? Ou seja, este exemplar tem mais de 2 anos, muito para um inseto assim. No entanto, eles possuem uma característica que também é típica dos tesourinhas. A fêmea tem um certo instinto materno e cuida não só dos ovos, mas também dos pequenos grilos toupeira recém-nascidos. Como o grilo toupeira é um inseto ortóptero, ele passa pela chamada metamorfose incompleta. Ou seja, do ovo nasce um pequeno grilo toupeira que é praticamente uma cópia do adulto. Só que, claro, é menor e não tem as asas tão desenvolvidas, pois as asas se desenvolvem à medida que o indivíduo cresce. E quando a fêmea copula com o macho, ela procura um lugar adequado para colocar os ovos, cava uma câmara de incubação especial e, dizem, há histórias de que ela rói as plantas ao redor para que elas murchem e o espaço deixado por essas plantas abra caminho para a luz do sol, que ajudará no desenvolvimento dos ovos e depois dos pequenos grilos toupeira. Quando os pequenos grilos toupeira nascem, a mãe cuida deles até que passem pela primeira muda, e então eles seguem pelo mundo, cavando seus próprios túneis. Ah, sim, os túneis. Os grilos toupeira passam a maior parte do tempo no subsolo, por isso não gostamos muito deles, mas falarei disso depois. Ei, ele fez o que eu queria gravar? Escutem, era sobre isso que eu queria falar. Grilos toupeira cavam túneis com diâmetro semelhante ao do corpo. Eles têm um corpo cilíndrico e patas adaptadas para se moverem rapidamente nesses túneis. Mas esses túneis, por terem mais ou menos o mesmo diâmetro do corpo deles, impedem que eles se virem dentro deles. Essa rede de túneis é bastante densa e eles podem facilmente ir de um ponto a outro para onde quiserem. Mas e se um desses túneis desabar? O grilo toupeira não consegue se virar, mas não fica preso. Grilos toupeira conseguem se mover rápido para frente e para trás. Eles geralmente conseguem engatar a ré e andar para trás. Isso é incrível com insetos, e ele acabou de mostrar isso. Eles passam a maior parte da vida lá, saindo ocasionalmente à superfície, principalmente as fêmeas em busca de machos. Elas realizam os chamados voos nupciais, onde a fêmea voa a certa distância para encontrar um macho. E isso é interessante, porque reparem que aqui os machos atraem as fêmeas. Ao contrário do que ocorre, por exemplo, com as borboletas, não sei se vocês vão conseguir ver, acho que não vão conseguir ver, mas vou mostrar isso para vocês também no final do vídeo. Uma borboleta macho recém-saída do casulo está sentada aqui comigo. E com as borboletas é assim, as fêmeas, que são gordas, pesadas, simplesmente raramente voam e atraem os machos com feromônios que vêm até elas. No grilo toupeira, o macho atrai as fêmeas pelo canto, e não por feromônios. Assim como a grande maioria dos representantes dos ortópteros, os grilos toupeiras são capazes de emitir sons. Os machos dos grilos toupeira são capazes de emitir sons com um tom muito característico, que vocês podem ouvir agora. Esse som não é de pássaro nem de outro animal, são os grilos toupeira cantando. Isso é chamado de capacidade de estridulação, quando os machos esfregam o primeiro par de asas um no outro. Muito parecido com o que fazem, por exemplo, os grilos. E agora, se eu perguntasse para vocês se o grilo toupeira é uma praga ou não, eu suspeito que a grande maioria de vocês responderia que sim. Ele pode causar grandes danos à jardinagem e fruticultura, roendo tubérculos, raízes e batatas. O grilo toupeira cava túneis em estufas e revira canteiros ou viveiros de plantas. E claro, eu entendo o argumento de que para muitas pessoas assistindo a este vídeo, esse pequeno, quer dizer, talvez não tão pequeno, eu ia dizer pequeno, mas é um bicho grande. Esse inseto incomoda bastante todo ano. No entanto, vale a pena notar que antigamente a população do grilo toupeira era muito maior.
Atualmente, vou ser sincero com vocês, eu praticamente não vejo esse inseto. Seja em prados úmidos, no jardim da casa da família, no campo ou em qualquer lugar. Eu raramente vejo o turco podjadek, e a população desse inseto na Polônia diminuiu visivelmente nos últimos anos. Atualmente, ele não está registrado em todas as regiões da Polônia, inclusive Stati. Se alguém estiver em Stat e viu o turco podjadek, avise nos comentários. Hoje considero o Turkut podjadek um inseto raro no país, embora muitos de vocês o encontrem em grande número nos jardins onde causa danos. No entanto, eu acredito que na natureza, o Turkut não deve ser considerado uma praga ou algum tipo de terrorista, pois ele também desempenha uma função reguladora muito importante. Como ele é onívoro, consegue comer de tudo, e não é que ele se alimenta apenas de plantas, não. Ele também consegue se alimentar de proteína animal, come caracóis, larvas, minhocas e outras criaturas rastejantes ou que andam debaixo da terra. Portanto, em muitos casos, ele é muito útil para nós, pois regula a população de outras criaturinhas que às vezes também nos incomodam. Às vezes, é melhor ter uma visão ampla e não vê-lo só como inimigo, mas também como aliado em certas situações. E agora alguém vai me perguntar: tudo bem, Wojtek, mas eu tenho muitos desses grilos toupeira. O que eu devo fazer para que eles desapareçam? Normalmente, a população do grilo toupeira não cai sem razão. Há a quimificação do solo, a drenagem de áreas úmidas e a eliminação de áreas verdes. Se vocês tiverem muitos grilos toupeira, ouvi que há métodos legais para lidar. Em primeiro lugar, acho que o método mais saudável e eficaz é o método mecânico. Basta cavar a terra e retirar os grilos toupeira. Não recomendo métodos como enterrar esterco de cavalo, pois já foram usados antes. Mas por que faziam isso? O esterco de cavalo libera muito calor ao se decompor. E o calor é justamente o local onde os grilos toupeira são atraídos. E ao redor desse acúmulo de esterco vai se formar um agrupamento de grilos toupeira. Depois você pode retirá-los sem problemas. Também houve ideias de inundar os túneis com água e sabão e ideias de enterrar latas ou potes com cerveja. No geral, não sei se existe algum método super eficaz 100% garantido. Se vocês tiverem algum, deixem nos comentários, vou gostar de saber. Não vou fingir que sei tudo, pois nunca tive problemas com grilos toupeira. Mas se vocês realmente tiverem métodos comprovados que não interfiram muito no meio ambiente, escrevam aí. Ouvi dizer que plantar tagetes ou espalhar galhos de amieiro preto evita grilos toupeira, pois não gostam do cheiro. Curiosidade. Agora vou responder à última e talvez mais aguardada pergunta. O grilo toupeira morde? Basicamente, a resposta para essa pergunta é sim, e deve ser sim, porque os grilos toupeira, como todos os ortópteros, possuem o chamado aparelho mastigador, ou seja, têm mandíbulas e podem nos morder. Já segurei esse grilo toupeira na mão várias vezes. Tentei fazer ele me morder, mas não quis. Esses grilos toupeira realmente não mordem. Eles se protegem com as patinhas, empurram nossos dedos e não dá para forçar esse grilo toupeira a morder. Se alguém já foi mordido, escreva nos comentários, porque eu tenho curiosidade sobre essas coisas. Há relatos de que esses grilos toupeira podem transmitir tétano. Nunca ouvi casos confirmados. Gostaria de ler trabalhos científicos sobre isso. Se for verdade, é complicado. Por outro lado, nunca vi nem ouvi falar de uma história em que um grilo toupeira tenha mordido alguém. Poxa, não exagera. Viu? Eu estou segurando ele. Ele só... Filhinho. Ele está realmente empurrando meus dedos com essas perninhas dele, mas absolutamente aqui. Ei, ei, ei. Mas aqui ele não demonstra vontade de me morder, né? Então... Ei, ei, ei. Como ele recuou, esse espertinho. Vem, 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 vem. Ele é muito forte. Isso tem que ser admitido. Esses são provavelmente alguns dos insetos mais fortes da Polônia. Olha, a força das patinhas deles é incrível e eles realmente estão abrindo meus dedos de um jeito absurdo. Porque os turcudzi sempre querem se enterrar, então é óbvio que eles vão procurar uma fresta. Se eles encontrarem essas frestas, vão tentar se enterrar e... Beleza, vem, 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 vem. E justamente essas patinhas servem para eles cavarem a terra. Então é como um ursinho fofo. Beleza, vem. Então devemos temer o turcud? Na minha opinião, não. Precisamos combatê-los. Mas se eles estão causando tantos danos que vocês não conseguem suportar e realmente dá pra ver o solo todo revirado, então tudo bem, pode tirar eles, né?
Mas os turcúdes também não são protegidos na Polônia. Eles não têm proteção de espécie, então, em teoria, pode-se eliminá-los. No entanto, na minha opinião, eles são adoráveis. E eu entendo que eles podem causar danos. Se for esse o caso, tudo bem. É um motivo para se livrar deles. Mas, fora isso, eu acho que é um inseto tão peculiar, tão interessante e tão raro no país que é bom deixá-lo viver, porque, claro, ele também tem o direito de viver. Uma curiosidade. Vou deixar o turcúdzia aqui, pois ainda preciso gravar o macro dele. E a curiosidade é que tem algo sentado aqui, e especificamente é uma borboleta. Não é pequeno, é uma borboleta viva da espécie Argema mitrei, não uma réplica ou de plástico. E espero conseguir dedicar um filme inteiro só para eles. Essa borboleta acabou de sair desse casulo e, como mencionei, é um macho. Este indivíduo não teve sorte, pois saiu do casulo 1 hora após o pacote chegar para mim. Não tive tempo de pendurá-los e esse indivíduo caiu da mesa. Ele simplesmente saiu do casulo em cima da mesa e caiu da mesa. Mas esse casulo, na verdade, deveria estar pendurado nessa posição. E ele não conseguiu esticar aquilo que é mais característico dessa espécie, ou seja, essas caudas enormes e longas. É uma pena, uma grande pena. Então, por enquanto, ele está aqui comigo sem fazer nada como essas borboletas costumam fazer. Mas se vocês se lembram do episódio com aquele terrário que estava quebrado e que infelizmente ainda está quebrado, porque ainda não consegui consertá-lo, algo apareceu aqui. E, aliás, eles estão se mexendo. Olhem, aqui estão pendurados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ali ainda estão pendurados 11, 12, 13... 13, sim, ainda tem o 14º aqui, mas ele está ferido e não sei se vai dar em algo. Vamos ver. Então, por enquanto, ela está aqui separada. Então eu tenho 13 casulos saudáveis dessa mariposa e estou esperando que eclodam. Essas borboletas são incríveis, é minha primeira vez criando-as e estou muito empolgado. Veja como se movem. Viram? Não estou mexendo no terrário. Só os casulos e as crisálidas dentro deles é que se movem assim. Muito interessante. Quando nascerem mais indivíduos além deste, faremos um vídeo sobre eles. Espero que tenham gostado do vídeo do grilo toupeira. Espero que esse pequenino tenha causado o mesmo on fofo em vocês que em mim. Porque, sério, na minha opinião, ele é fofo e não é nada perigoso.